Olá, esse é o Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio. Aqui conectamos o mundo do marketing e comunicação com o universo agro, a partir de conversas informais e descomplicadas. Eu sou a Camila Macedo Soares, sócia diretora de comunicação da Biomarketing. Sejam muito bem-vindos. Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast. E o nosso convidado de hoje é o Felipe Cristian Pedroso, que é sócio-diretor da Eggfeed. O Felipe ele é publicitário, formado também pela SPM, e tem carreira sólida em veículos de comunicação do agronegócio, como Canal Rural, Dinheiro Rural, e desde 2016 empreende no setor, com a Start Agro, a Plant Project, Egg Talk e agora, mais recentemente, o Eggfeed. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Biocast. Eu que agradeço a gentileza do convite, estou aqui à sua disposição. Maravilha, vamos lá, Felipe. A gente vê que na sua carreira teve sempre um grande esforço em ajudar as empresas a entenderem as reais necessidades da sua audiência. E, claro, com isso, conseguir se conectar com esse público de uma forma, como você mesmo diz, verdadeira e única. E eu queria entender como que você tem visto a evolução neste cenário, na forma de como que as marcas têm se conectado às suas audiências. Olha, Camila, desde sempre eu tenho estudado bastante o tema e gosto muito das conversas genuínas, de como a gente traduzir, contar a história de uma maneira verdadeira e que seja bem interpretada, tanto da forma positiva quanto negativa. A negativa no fato daquilo que a gente precisa melhorar, ter consciência, ter a clareza dos pontos frágeis que podem ser melhorados e a maneira correta é contar bem a sua história, Então, desde sempre, eu tenho me dedicado a estudar o tema, não só no Brasil, mas fora também, de como as empresas e os próprios países contam as suas histórias, E eu acho que ao longo da minha trajetória, eu fui passando por diversas fases, mas que tem uma linha mestre aí que pega esse ponto principal em como eu posso ajudar o agro. E aí eu faço um parênteses aqui, eu sempre falo que eu não escolhi o agro que me escolheu, porque eu acabei entrando nesse meio que por acaso, e acabei gostando, vi uma oportunidade de construir uma história e ajudar as empresas, as marcas, e por que não o nosso país a contar a história de uma maneira bacana. Então eu venho enxergando um potencial, uma evolução muito grande, e esse novo momento que eu vivo também na Eggfeed, que a gente vai chegar lá, é um ponto alto, mas inclusive as marcas hoje em dia e os próprios influencers, existe um movimento onde eles tentam associar a sua imagem com algo mais genuíno, com algo mais verdadeiro, Inclusive com a participação na empresa, Não é só ir lá, gravar e ir embora com algo que você não tenha muita familiaridade. Então é isso que eu acredito, contar boas histórias e se identificar com uma narrativa em prol de um setor do nosso país, enfim, acho que é um pouco isso. Legal, você fala dessa questão de contar histórias, como a gente chama do storytelling, e você faz uma questão muito importante, que o storytelling ele tem que ser uma história genuína, não se é nada criado, a gente conta uma história real, ainda, claro, que de uma forma atraente, que realmente conecte e tenha aí um elo cada vez maior com a audiência. E eu queria entender que você, como mesmo comentou, não tem só a experiência nacional, mas também tem uma visão de mundo. Então, como que você vê no Brasil a questão do storytelling, de como as marcas contam e se conectam com o seu público versus fora? A gente consegue fazer esse comparativo e trazer algumas peculiaridades em relação a esse storytelling aqui no Brasil? Eu acho que a gente vem num processo de evolução, de entendimento de como a gente pode contar melhor a nossa história entre erros e acertos. A gente perdeu
inúmeras oportunidades de contar melhor o que a gente faz bem e melhor, haja vista a imagem que a gente tem fora do país, né, sendo que nacionalmente quem vive o agro sabe que tem muita gente que faz direito, faz bem, é preocupado com o meio ambiente, mas o que se propaga é a narrativa de que o Brasil é um predador do meio ambiente, né? Então acho que a gente vem aprendendo. Se a gente olhar para alguns cases de fora do Brasil, e aí eu chamo a atenção até uma das primeiras matérias que a gente fez no AgFeed, a gente entrevistou o Nizam. E quem está nos escutando não teve a oportunidade de ler, eu recomendo essa leitura, porque ele explora bem esse assunto, assim, como, por exemplo, a Colômbia teve a ousadia de propagar a imagem do café deles frente ao nosso de uma maneira muito mais eficaz, sendo que, em termos de qualidade, a gente não deixa nada a desejar a qualidade do café colombiano. Então, além de saber contar a sua história, é a maneira, né, a ousadia de contar a história bem contada, né, e é isso que a gente vem conscientizando. Eu acho que muito pelo fato também de dentro do agro ser assuntos mais técnicos e nas áreas de marketing, de gestão dessas empresas, obviamente precisam ter pessoas técnicas que entendem, precisa ainda ter uma evolução nessa consciência do poder, do valor do branding. E isso custa caro, obviamente, é difícil de fazer. Mas acho que a gente está caminhando, tem boas possibilidades. Eu sou um otimista e a AgFeed vem cumprir essa função muito forte de explorar o branding das empresas, né, as narrativas. Então eu vejo como um bom momento assim, das empresas se apropriarem desse discurso. Claro que a gente entrou, e até me antecipando um pouco aos temas, durante a pandemia a gente entra num mundo muito digital, em que tem a consequência das métricas. Eu aprecio as métricas sem esquecer a história, a narrativa que a gente quer contar. Então eu bato muito nessa tecla de que a gente tem que explorar melhor as nossas narrativas para que as pessoas entendam e a própria sociedade entenda do valor do agro, né? Eu queria entender qual a importância, Felipe, ao seu ver, do meio de comunicação nesse sentido, tá? Então, como que os veículos, vou dar um mero exemplo aqui, já que a gente está falando de boas histórias a serem contadas, de um país que, aliás, acho que você vai concordar comigo, é uma referência aí em storytelling, que é os Estados Unidos, e nesse ano a cooperativa, né, a norte-americana Land O'Lakes, ela fez aquela aparição durante o Super Bowl, foi, enfim, incrível, foi disseminada no mundo todo. Então eu queria entender como é que veículos, né, seja eles, né, eventos ou mesmo veículos de comunicação, como o próprio AgFeed, como que eles podem e devem auxiliar ao contar essas histórias, né, essas boas histórias de marcas e empresas? Quais são as responsabilidades destes veículos nesse sentido? Acho que ao longo desses últimos anos a gente vem se dedicando muito à parte editorial e à parte comercial, que é o que a gente chama de branded content, que são as matérias patrocinadas. E a nossa premissa é sempre ter uma qualidade editorial similar entre as duas frentes. Então, quando a gente fala a respeito da responsabilidade que a gente tem ao produzir esses conteúdos, primeiro que internamente a gente tem equipes separadas para produzir esses conteúdos, mas igualmente competentes de investigar a informação, discutir com o cliente como a gente vai contar essas narrativas, buscar cases de referendam, né, a premissa que a gente vem a contar. Então acho que essa parte investigativa e colher depoimentos é fundamental, e todos os dias a gente aprende com o agro, né? O Brasil é muito grande, eu até costumo dizer que são diferentes Brasis, a realidade de um muitas vezes não se aplica à realidade do outro, então é saber para quem está comunicando, contar a história mais fiel possível. Maravilha, você toca num ponto muito importante, que é o de segmentar, né, não somente a comunicação, né, o meio, mas também a mensagem.
E aí eu queria começar agora, né, trazer, a gente até falou um pouquinho já nas suas respostas anteriores da AgFeed, mas você é atual sócio fundador, né, desse projeto que é novo. Então eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre ele, e em seguida eu queria entender quais são as estratégias de comunicação mais eficazes para a empresa do agro, considerando isso que nós acabamos de falar, que não existe uma fórmula correta, né, claro, já que a gente está falando em um país extremamente amplo, com peculiaridades específicas de região, com perfis diferentes de audiência, mas se a gente pudesse falar de estratégias de comunicações eficazes, o que a gente poderia trazer aqui para a nossa conversa? Camila, durante muito tempo a gente vem trabalhando na nossa ideia e aqui a gente tem uma clareza muito grande do nicho que a gente quer atuar e das várias outras possibilidades existentes dentro do nosso segmento. A gente entende que existem inúmeros veículos com histórias longevas, com muita qualidade, e quando a gente se propõe, cada vez que a gente se propõe, eu falo a gente, porque eu e o Luiz Fernando, que é meu sócio de longa data, a gente, desde a época de Isto é Dinheiro, Dinheiro Rural, a gente trabalha juntos, a gente entende que para a gente encampar um novo negócio, tem que ter a premissa de ser diferente, porque outros já fazem com muito mais qualidade um serviço que muitas vezes a gente não tem tanto domínio para fazer. Então, a nossa premissa é, o nosso conteúdo, ele nunca é extremamente técnico, porque com o técnico já existem muitos veículos que fazem isso, com enorme qualidade. A nossa premissa é um conteúdo que explora conceitualmente o setor e dá amplitude ao que a gente chama do PIB ampliado do agronegócio. Muitas vezes, em todos os veículos que a gente... Toda a parte de comunicação que se fala do agro, fala só do PIB oficial dele. E a gente acredita que o impacto do agro ele é muito maior do que o PIB oficial, que é comunicado pelo governo, pelas instituições, né? É justamente nesse PIB ampliado que a gente explora as nossas iniciativas, sejam iniciativas de economia, de finanças, de agritech, ESG, de responsabilidade social e ambiental. Então, a gente gosta de entrar nessas temáticas e mostrar para a sociedade que, poxa, o agro é maior do que todo mundo imagina. Então, quando a gente fala de indústria no segmento geral, a indústria automotiva tem um PIB super valorizado, mas quanto o agro impacta na indústria automotiva? Poxa, tem um impacto relevante, né? Seja de máquinas, picapes, de caminhões. Se a gente desconsiderar o que é exclusivamente para o agro, quanto que fica isso, né? Fazendo uma análise bem superficial, a gente chegou a um número de 47% do PIB do Brasil é impactado diretamente pelo agro, ou seja, metade do nosso país é essencialmente agro, né? E é aí que a gente gosta de contar essas histórias e entrar na narrativa de valorizar o empreendedor, valorizar o que a gente faz bem e o fato da gente exportar de forma tão eficaz e crescente nos últimos tempos. Para a gente conseguir essa façanha, tem que ter muita profissionalização, e é pouco comentada nos veículos em geral. Então foi por isso que a gente falou, bom, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um veículo exclusivo que trata todos os dias sobre essa temática, associando a imagem de que o agro é negócio, de que o agro é profissional, de que existem práticas responsáveis e a gente quer dar visibilidade a essas práticas. Claro que existem outras coisas, como em qualquer outra profissão, mas o nosso propósito é ressaltar o que a gente faz bem e, claro, como todo veículo de comunicação, apontar aquilo que pode ser melhorado, né? Em termos gerais, essa é a nossa missão, né? Eu não sei se eu tenho a pretensão de dizer o que é fundamental para uma comunicação eficaz dentro do agro, porque a comunicação no agro é muito complexa. A gente foca muito na imagem, no branding, no storytelling, e pouco na parte de go-to-market, né, de performance, que isso é uma parte muito valorizada no agro, super importante e complexa,
pelo tamanho, pela logística. No que a gente se propõe a fazer, a gente quer fazer com recorrência, qualidade e uma premissa que vem desde a época da Isto é Dinheiro. Todo mundo que acessar os nossos conteúdos, ele tem que ter a obrigação de entender aquilo que está sendo dito. Ou seja, existem os termos técnicos, mas a gente tem a obrigação de traduzir aquela mensagem para que a gente consiga se comunicar com todo mundo que tem acesso ao nosso conteúdo, né? Então, acho que a primeira premissa é contar as histórias e fazer com que as pessoas entendam daquilo que a gente está falando. Muito do conteúdo que a gente gera hoje em dia tem a ver com o mercado financeiro. E todos os dias faz parte da nossa pauta entrar no detalhe, poxa, esse termo, né, vamos traduzir ele. Ah, mas todo mundo conhece. Poxa, todo mundo conhece do mercado financeiro, mas do agro não. Então vamos traduzir isso para que fique super claro para todo mundo, sem ser superficial, né? Tem profundidade, mas com clareza, né? Porque a gente quer atingir todo mundo de uma maneira bacana, né? Perfeito. Olha, Felipe, eu fico muito feliz com esse conceito que você traz, né, no início da sua última resposta, que é o PIB ampliado do agro. E isso é algo que aqui na Biomarketing a gente tem falado também há alguns anos, né, para a gente considerar muito mais do que os pouco mais de 20%, né, que o PIB dos dados oficiais consideram, a gente ampliar realmente para o PIB de um agro como cadeia produtiva de ponta a ponta, né, não só considerando os diretos, mas também os indiretos, pulando, né, a gente fala aqui num salto de quase 50%, que vai ao encontro do que você trouxe de 47%, né. Então, acho que estamos na linha correta, vendo o agro dessa forma mais ampliada. Gostei bastante desse conceito, né, de PIB ampliado do agronegócio. E você traz aqui 3 pontos que talvez sejam essas premissas, né, que a gente possa considerar para ter uma boa comunicação, uma comunicação eficaz para empresas do agro, ainda que com toda a peculiaridade que a gente já falou, que seria impossível trazer uma fórmula perfeita, mas que seria a recorrência, a qualidade e a compreensão. E aí eu quero pegar aqui nesse terceiro pilar, tá, da compreensão, que você já falou um pouco, mas eu queria destilhar ele um pouquinho mais, que tem uma frase que eu gosto bastante, que é: comunicação boa é comunicação compreendida. Então, Perfeito. Vem aí a pergunta, né, acho que você já até trouxe um pouco, mas eu queria que você espremesse um pouco mais, tá? Como que a gente pode conciliar a linguagem técnica com uma linguagem acessível aos não especialistas, né, diretos, ou ainda os que são especialistas, mas talvez uma linguagem em paralelo ao que o mercado tem como comum, né, de ser dito. Então, o agronegócio é um setor, né, com essas características extremamente específicas, como o uso de tecnologias e a própria complexidade dos produtos, né? Então, como que a comunicação pode ajudar a simplificar essas informações e a torná-las cada vez mais acessível realmente ao público em geral, considerando principalmente esse PIB ampliado que você comentou, que é o foco da AgFeed, né? Camila, eu acho que o nosso grande desafio tem muito a ver com a recorrência e o hábito da gente aprender a estudar, a ler, a entender aquilo, como diversos outros setores, né? Hoje, dentro do AgFeed, a nossa proposta é recorrente, ter conteúdos todos os dias, e a gente faz uma newsletter diária também. Acredito eu que a recorrência gera um hábito da gente tentar entender todos os dias, e a gente não vai entender do dia para a noite todas essas particularidades, até porque elas mudam muito rápido. As tecnologias também mudam. E dentro do agro, ela é mais complexa porque as pessoas têm que validar a tese, e validar a tese demanda mais de uma safra. Ou seja, tem tempo para que as pessoas consigam entender o que realmente é eficaz daquilo que não é. Ainda mais hoje em dia que existem inúmeras tecnologias, informações chegando ao tempo todo, todos os dias. A nossa principal missão é filtrar e tentar entender o que é sério do que não é e desmistificar todas essas informações para os nossos leitores, né? Todos os dias, através de uma linguagem
simples, mas que a gente consiga passar o que está rolando no país, o que é tendência e como as pessoas de fora nos veem também, né? Tanto é que uma das dos nossos próximos passos é criar uma editoria em inglês, porque a gente também é sabido que a gente vive isolado mundialmente aqui, dentro da América do Sul e fora também, porque a gente, em tese, não fala inglês e está rodeado por quem fala espanhol. Então, ninguém nos entende, e se a gente não traduzir, e ninguém quer aprender o português também, que é super complexo. Então, se a gente não se esforçar para mostrar para eles, através de uma linguagem fácil, o que a gente faz, o que a gente tem de melhor, como que a gente pode ajudá-los, vai ficar cada vez mais complexo, né? Então, eu acredito muito na recorrência, na criação do hábito e aprender um pouquinho por dia, porque aí sim a gente vai conseguir passar a nossa mensagem com qualidade, né? Felipe, você falou da news diária, né? Inclusive, já coloco aqui que eu sou uma das leitoras, viu? Todos os dias faz parte da minha leitura diária. Eu tenho gostado bastante do conteúdo, você sabe que eu acompanho vocês de muito antes, né? Enfim, desde a nossa parceria na Plan Project, né? E fui acompanhando vocês e assim continua. Mas aí, trazendo para esse lado, eu queria entender como que vocês trabalham o CRM de vocês. Qual a estratégia de levar esse conteúdo? Como que vocês conseguem chegar na vida, no cotidiano dessas pessoas? Quem são essas pessoas? E como que tem sido trabalhado esse CRM? Acho que aqui é importante a gente destacar um pouco a atuação dos nossos sócios, né? A sociedade hoje do AgFeed é formada por mim, pelo Luiz Fernando, que já viemos desde a época de Dinheiro Rural, de Isso é Dinheiro, depois de Plant, Startagro, AgTalk, e agora no AgFeed nós temos como sócios os donos do Neofeed, que é um portal super interessante e que cresceu exponencialmente durante a pandemia, onde eles partiram da premissa, quando todo mundo estava desacelerando, eles aceleraram de uma maneira super legal, fácil de absorver o conteúdo, que é a maneira digital. Então, todo o projeto, e foi quase um ano de estudo e desenvolvimento do AgFeed, teve como premissa o case de sucesso do próprio Neofeed. O Neofeed é um site de notícias em geral, de economia, finanças, transformação digital, onde eles trazem com recorrência, numa news diária também, os fatos mais relevantes que acontecem no Brasil, e a gente fala que o PIB da Faria Lima é consumidor dos conteúdos do Neofeed. Eles conseguiram, de forma super competente, gerar uma credibilidade nos conteúdos de uma maneira super legal. Então, quando você pergunta como a gente gere o nosso CRM, toda a premissa é com base na experiência do usuário. Então, o nosso estudo teve como ponto de partida a versão mobile, que se refletiu na desktop, mas que fosse fácil de absorver a leitura, fácil de carregar, fácil de pular de uma notícia para outra. E como é que a gente faz isso? Tem que ser simples. Então, a simplicidade é a nossa matriz aqui, né? Só que é difícil ser simples, né? Para a gente chegar nessa simplicidade é complexo. E isso a gente se baseou muito na história do Neofeed, que para você se tornar membro, né, assinante da newsletter, você pede o seu nome e o seu e-mail, né? Se você quiser colocar só o seu e-mail, legal também. Por quê? Porque a gente acredita que só vai ficar quem gostar do nosso conteúdo. E para as pessoas levarem até assinar, ela vai ter que absorver bastante, chegar à conclusão que é relevante para ela, para depois assinar. A gente nunca vai impor a ela de assinar antes dela nos conhecer. Então, é claro que a gente incentiva as pessoas a assinarem, mas a gente acredita que só vai ficar, e a gente só quer que fique,
a comunidade que se identifica com o nosso conteúdo, que acredita que aquilo agrega valor para ela. E hoje, dentro do Neofeed, é uma comunidade formada pelo que a gente chama de AAA dos executivos, ou seja, acabou se formando uma comunidade de pessoas, de grandes empresários, de influentes que entendem que aquele conteúdo é diferente dos demais existentes, porque tem acesso em primeira mão à informação e informação de qualidade. A gente quer replicar esse conceito para o AgFeed e com a facilidade das pessoas receberem, mas com pessoas visionárias no sentido de que a gente quer se aproximar do empresário do agro. O empresário do agro é o produtor também. O produtor, a gente enxerga ele como um empresário que corre inúmeros riscos por dia, riscos que a gente não pode nem calcular, porque são variáveis que independem dele, né? Depende da situação climática, né? Se chove muito é um problema, se não chove é outro problema, né? Então, na medida em que ele já corre inúmeros riscos incontroláveis, por que a gente não ajudar ele nos riscos que são controláveis para ele antecipar as tendências e entender como é que o negócio dele pode ser perpetuado a longo prazo mais estendido de forma profissional. Então a gente trabalha muito nesse sentido, mas é super simples. Desde assinar a newsletter, você é prova viva de como é fácil, a gente dispara todos os dias e, claro, por trás disso, a gente tem todas as métricas das pessoas que são mais engajadas, que tipo de conteúdo gera maior interesse, conteúdos por região, né? Uma grande surpresa nossa, que apesar da gente trabalhar muito a parte empresarial do agro, né, que é voltando ao tema do PIB ampliado ali, a gente tem notado, e estudando o Analytics todos os dias, de que a nossa audiência ela é muito não concentrada em São Paulo, ela é bem disseminada nos principais polos do agro. Isso para a gente foi super legal, e a gente sempre queria chegar de fato no agro de verdade. Apesar de que a gente fez uma matéria recentemente que a maior fazenda do Brasil está na Faria Lima, porque os executivos também têm muitos escritórios ali, né, e hoje em dia gerem de qualquer lugar, mas a nossa audiência está bem descentralizada, e isso é bem bacana para a gente. Perfeito. E agora olhando no perfil de quem investe, né, nesses veículos de comunicação, né, no caso as empresas, quais são, né, ao seu ver, as oportunidades que essas empresas do agro têm ao utilizar os meios de comunicação para promover seus produtos, serviços e até mesmo, né, suas marcas de forma institucional, e como que isso pode ajudar a impulsionar os negócios? Eu acredito de que as empresas elas têm que ter um olhar de se aproximar conteúdos de credibilidade que agregam valor às próprias marcas. Ao mesmo tempo, ter uma estratégia que não dependa exclusivamente das redes sociais. E aí, não quero ser polêmico aqui, mas é uma coisa que eu acredito, que as empresas cada vez mais têm que chamar a audiência para elas. E é por isso que, desde o início, o modelo de negócios que a gente adota dentro do AgFeed é não ter mídia programática, porque a gente quer ter parceiros, ter patrocinadores que se identifiquem diretamente com o conteúdo que a gente vem abordando todos os dias. Então essa é outra premissa, experiência do usuário também envolvendo os patrocinadores, as marcas. Quando eu falo que o desdobramento nas redes é importante, mas não pode ser preponderante, é porque todos os dias a gente vê a mudança dos algoritmos, e se você fica muito refém apenas dos algoritmos, de um dia para a noite você pode perder toda a sua audiência. É por isso que a gente vem ressaltando o fato de que você gerar a sua audiência e ser dona dela é super importante. E a partir do momento que a gente facilita esse contato, né,
poxa, a gente fala com uma comunidade formadora de opinião, e você exibindo a sua marca com recorrência, com alto impacto, para uma comunidade específica, que pode não ser estratosférica, mas você está, um tiro de sniper ali, é muito relevante. Então, eu acredito muito nisso, e é com base nessa premissa que a gente estruturou todo o nosso modelo de negócio, né? Perfeito, o plano de comunicação ele tem que considerar a comunicação 360, né? E principalmente Perfeito. adequando aos objetivos, né, daquela comunicação específica. Então, falar em autoridade de marca, né, em valor de marca, é essencial que a gente tenha bons parceiros de alta credibilidade, né, que são os veículos de comunicação focados no agro, né? Ou não só no agro, mas um deles, né? Enfim, sempre considerando a comunicação 360 e direcionada em diferentes âmbitos. Agora, eu queria falar um pouquinho mais, você falou bastante na importância das empresas em gerar audiência para elas, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais esse conceito que você traz. A gente, desde a época da Plant Project, a gente acredita que o futuro da comunicação passa pela geração de conteúdo. Então, de novo, parece até que a gente bate na mesma tecla, mas é aquela questão de como saber contar a sua história e saber contar ela de uma forma verdadeira, genuína e vendedora também, claro. Então a gente vem aperfeiçoando a forma de criar conteúdos editoriais, que é diferente de campanhas publicitárias. A gente não é expert em criar campanhas publicitárias, a gente foca desde sempre na produção de conteúdos editoriais. E aí eu posso citar um case do passado que a gente fez, uma websérie chamada Top Farmers, onde a gente rodou o Brasil, selecionando um personagem por cultura e contando a história dele, como ele era como pessoa, como empresário, qual o impacto que ele tinha. E a maioria desses personagens, se passar na Avenida Paulista, ninguém conhece ele, né? O que é uma pena, porque são pessoas que fizeram a diferença e fazem ainda para o nosso país. Então, a gente acredita que conteúdos editoriais agregam valor à marca. E por isso que a gente se especializou, e aí eu vou entrar num outro formato que a gente faz, que é o branded content. Contar histórias através de matérias a 4 mãos, onde a gente consiga entender a essência, mas a forma como a gente vai contar aquela história, a gente consegue ter domínio disso, porque a gente conhece bem a nossa audiência. Então, a gente ajuda as empresas a contarem as suas histórias editorialmente. Perfeito, interessante, uma bela estratégia. E aí eu já vou então caminhando aqui para o final da nossa conversa. Infelizmente, que eu acho que esse papo daria para abordar por mais algumas horas, né? Mas para a gente realmente ir encerrando, eu queria que você contasse quais são suas dicas e conselhos para as empresas do agro que desejam aprimorar a sua comunicação e utilizar os meios de comunicação de uma forma mais estratégica. Eu acredito que a primeira coisa é a gente olhar um pouquinho as referências de outros segmentos e a importância que eles dão à comunicação. Muitas vezes a gente vê o tamanho do agro, do PIB ampliado, mas que não se reflete diretamente nos investimentos em comunicação. E comunicação requer investimentos, né? Você até comentou do case do Super Bowl nos Estados Unidos. Isso seria inimaginável no cenário atual aqui no Brasil. A primeira dica é, poxa, por que será que eles fazem isso? O que está por trás disso? E como é que a gente faz para mudar a nossa mentalidade para entender o valor da comunicação e o poder da recorrência, que de fato é caro, né? Mas se outros segmentos que têm mercado envolvido não tão grande quanto o agro investem mais, por que o agro não pode ter esse poder? E o quanto a gente cresceria se todo mundo pensasse da mesma maneira? Será que a imagem do Brasil não seria diferente? Então, eu acho que é mais uma parte de reflexão, e aí, claro, sem entrar no mérito de como fazer isso, mas o primeiro passo é a reflexão. E
incluindo todos nós dentro desse contexto, né? Perfeito, Felipe, se você me permite, eu vou até trazer aqui, que você fala que o investimento é caro, né? E aí eu queria fazer um paralelo com um artigo, inclusive, que eu escrevi para a Plan Project há alguns anos já, mas que ainda acho que faz muito sentido, né, hoje, que tinha como tema o custo do silêncio, tá? E era justamente, né, quando a gente fala em alto custo, mas qual que é o custo da gente não comunicar? Acaba sendo muito mais cara a comunicação corretiva do que a preventiva. Então, acho que vale uma educação, né, para as empresas entenderem realmente e redesenharem suas estratégias, compreendendo que o cenário, né, de uma comunicação ativa e não corretiva, por mais que tenha um custo, ele é muito menor e é visto como investimento, considerando toda a estratégia por trás dele. Bom, concordo totalmente contigo, até porque custo do silêncio, quando você não se manifesta, tem outra pessoa que se manifesta por você. E muitas vezes essa outra pessoa conta uma história, é o exemplo do café colombiano. A gente ainda tem a oportunidade de produzir marcas com o nosso selo. Por que a gente vai deixar esse selo não ser nosso? E mais do que isso, né? Não só outras pessoas, a gente deixa espaço para outros contarem suas histórias, mas eu acho que ainda pior, a gente deixa espaço para contarem nossas próprias histórias com um viés que não é nosso. E aí é onde entra um problema gigantesco, né? A gente acaba reclamando, né? E até criticando a forma como muitas vezes nós somos comentados, né? Isso eu posso falar de web como um todo, mas se não tiver uma comunicação ativa, né, precursora por trás, a gente realmente não vai conseguir contar nossas próprias histórias. E aí é onde entra o custo do silêncio, né? Acho que é a gente entender e mudar para uma educação, né, das corporações de quanto vale realmente investir em veículos de alta credibilidade que têm autoridade no que fazem. Bom, Felipe, encerramos aqui, infelizmente, o nosso podcast, né? Muito obrigada novamente pela sua participação. Foi um prazer enorme ouvir todo o seu conhecimento, os insights sobre a importância, essas oportunidades e os desafios também da comunicação e dos meios de comunicação para as empresas e profissionais do agro. Então, muito obrigada. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui no Biocast. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza do convite. É uma honra estar aqui contigo novamente. Se eu puder deixar um recadinho final para quem ainda não conhece o nosso veículo, o nosso portal de notícias, é a AgFeed. AgFeed se escreve com agfeed.com.br. Lá vocês podem ter acesso aos nossos conteúdos e, se considerarem que faz sentido aí para o dia a dia, assinem a nossa newsletter, compartilhe com as pessoas que você conhece, que é isso que vai fazer a diferença para a gente continuar batalhando aí para contar boas histórias. Maravilha. Felipe, muitíssimo obrigada. Espero que aqui todos que estejam nos assistindo, né, possam fazer assinatura e, assim como eu, ser um leitor, né, diário, constante aí da página. E é isso, né, AgFeed, conhecimento que alimenta resultados. Então, vamos... Tem uma pessoa que me ajudou a fazer esse jogo aí, eu não sei quem é. Olha, que bom, fico muito contente que tenha sido usado esse slogan. E é isso, sucesso para vocês, obrigada pelos conteúdos de alta qualidade que vocês vêm distribuindo, né, de forma gratuita para todo o setor. E seguimos juntos. Felipe, muito sucesso. A todos que estiveram aqui conosco, ouvindo nossa conversa, muito obrigada também pela participação de vocês aqui no Biocast. E seguimos juntos, né, alimentando cada vez mais o nosso agronegócio. Esse foi mais um episódio do Biocast, o podcast da Biomarketing, onde conectamos o mundo do marketing e comunicação com o universo do agronegócio. Obrigada pela companhia e esperamos você no próximo. Este episódio teve produção e colaboração técnica do time de comunicação da Biomarketing. Siga a gente em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Até breve! Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio.